No livro de Provérbios está escrito que o coração do homem, a natureza humana, traça o caminho, mas Deus dirige os passos. O apóstolo Paulo não planejou deliberadamente evangelizar a região da Galácia. Na realidade, ele foi para essa região, hoje a Turquia, que está sempre nos noticiários. Ele acabou passando por essa região e ali ficou por conta de uma enfermidade. Ficou mais tempo do que ele havia planejado e, em ali ficando, ele proclamou o Evangelho. E comunidades cristãs, igrejas foram estabelecidas naquela região. Porém, algum tempo depois, pessoas vieram de Jerusalém, e essas pessoas que desceram de Jerusalém, que foram até a Galácia, começaram a ensinar que os cristãos deveriam ser circuncidados, e não só deveriam ser circuncidados, mas deveriam observar toda a lei judaica, deveriam observar todos os costumes dos judeus. Mas por que deveriam fazer isso? A razão pela qual os cristãos deveriam fazer isso é que, se não o fizessem, eles não seriam salvos, eles não obteriam da parte de Deus a salvação. Portanto, a graça de Cristo, nessa perspectiva, não era suficiente para a salvação deles. Eles precisariam acrescentar à graça o mérito da obediência, o mérito de seguirem a lei judaica segundo estava sendo ensinada a eles. Foi esse outro evangelho, chamado por Paulo de falso evangelho, e também as pessoas que proclamavam, chamadas de falsos irmãos, foi esse outro evangelho que propiciou uma das apresentações mais contundentes, mais eloquentes da liberdade cristã, do que significa ser livre em Cristo Jesus. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, mostrou de que nós somos livres e para que nós fomos libertados em Cristo Jesus. O conceito cristão de liberdade é um conceito que possui consequências sociais e políticas. Porém, o cerne, aquilo que é o núcleo desse conceito, o objetivo primeiro desse conceito, não se refere às consequências políticas e sociais. Ilustro isso para você dizendo o seguinte: o apóstolo Paulo, vocês se lembram, ficou preso certa ocasião na cidade de Filipos, mas na condição de prisioneiro ele era suficientemente livre para louvar a Deus e para proclamar o Evangelho, por exemplo, para o carcereiro e levá-lo ao conhecimento de Cristo. Noutra ocasião, o apóstolo Paulo também estava preso e entrou em contato com um escravo chamado Onésimo. Evangelizou Onésimo, Onésimo converteu-se a Cristo e Paulo o enviou de volta ao seu senhor, Filemão, com a seguinte recomendação para Filemão, que agora eles já não eram mais escravo e senhor, mas eram irmãos em Cristo e deveriam oferecer um ao outro tratamento como irmãos em Cristo. A noção de liberdade cristã teve consequências sociais e políticas no Império Romano e tem sido assim em todo lugar. Porém, o tema principal da liberdade refere-se à liberdade espiritual, à liberdade interior, à liberdade da escravidão do pecado. É esta liberdade que Paulo conheceu e foi sobre esta liberdade que ele ensinou na carta aos Gálatas. Se nós quisermos entender que liberdade é essa trazida pelo Evangelho, que tipo de liberdade é essa trazida pelo Evangelho, nós precisamos prestar atenção a algumas palavras bíblicas, na verdade, alguns conceitos bíblicos, e alguns conceitos bíblicos que estão presentes de uma forma muito intensa nas epístolas do apóstolo Paulo. O primeiro conceito que nós devemos atentar é o pecado. Pecado significa, nas Escrituras, dentre outras coisas, significa principalmente errar o alvo. E aí você tem uma pequena definição mais contemporânea que eu elaborei do significado de pecado. Pecado é não ser o que deveríamos e poderíamos ser, para Deus,
para os outros e para nós mesmos. Ou seja, eu deveria obedecer a Deus, mas o desobedeci. E quando eu obedeci, quando eu consegui obedecê-lo, imediatamente eu me orgulhei disso e, de certa forma, pus tudo a perder diante de Deus. Eu deveria ser simpático com a pessoa que pediu a minha ajuda, que precisava da minha ajuda, mas preferi ignorar o seu pedido de ajuda. Afinal de contas, eu devo cuidar dos meus interesses, a vida é minha, eu faço com ela o que eu quiser. Ou ainda, outra ilustração, eu prometi para mim mesmo que, para o meu bem, eu deixaria aquele mau hábito, aquele hábito que está prejudicando, que está destruindo a minha vida e que eu sei que eu devo abandonar. Porém, outra vez, fiz aquilo que eu não deveria fazer e que eu havia prometido a mim mesmo que não faria. Pecar é errar o alvo em ser o que deveríamos ser para Deus, para os outros e para nós mesmos. O apóstolo Paulo descreve a seguinte dinâmica do pecado. Ele diz: nós sabemos o que nós devemos fazer, mas nós não fazemos aquilo que sabemos que deve ser feito. Por outro lado, nós sabemos aquilo que deve ser evitado, mas não evitamos, ou seja, agimos de modo reprovável diante de Deus. Essa é a dinâmica, esse é o poder do pecado que opera em nós. O conceito bíblico de pecado não é bem visto nos nossos dias. Nós preferimos, a nossa cultura prefere mensagens que afaguem o nosso ego, que digam que nós somos o máximo, que nós somos excelentes, que nós estamos bem, que não há nada de errado conosco. Entretanto, quando nós olhamos no espelho, ou quando colocamos a cabeça no travesseiro, ou quando olhamos ao nosso redor, nós entendemos que não está tudo bem. Não está tudo bem conosco e não está tudo bem ao nosso redor. Não é possível entender a liberdade cristã sem que levemos a sério aquilo que a Bíblia diz a respeito do pecado e do poder do pecado. Mas há um segundo termo que aparece muito ligado ao termo pecado na Bíblia e nas epístolas paulinas, que é aquilo que as Escrituras apresentam a respeito da lei. O significado da lei para a vida do cristão e para o modo como ele lida com o pecado. Se pecado significa errar o alvo, você precisa saber qual é o alvo. E a lei estabelece qual é o alvo. Por exemplo, nos mandamentos, a lei estabelece: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. São alvos no relacionamento com o nosso próximo, mas também existem os alvos estabelecidos em relação a Deus, ou seja, não terás outros deuses, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, não farás para ti imagens, ou ainda aquilo que Deus estabelece a respeito do descanso: descansarás no dia do sábado, ou seja, guardarás um dia para adoração, para reposição das energias, das forças, ou ainda o alvo da família: honrar pai e mãe. Ou seja, a lei de Deus estabelece o padrão, ela estabelece o alvo, e os 10 mandamentos são uma espécie de síntese da lei moral. Mas há ainda a lei ritual no Antigo Testamento, que estabelecia o modo de vida, o modo de cultuar a Deus, a lei civil, aquilo que deveria ser obedecido enquanto nação pelo povo de Israel. A existência do pecado torna necessária a promulgação da lei. E quando a lei é promulgada, nós nos tornamos mais conscientes da nossa pecaminosidade, ou seja, nós quebramos esta lei, nós desobedecemos. A lei torna-se, portanto, nessa perspectiva, um modo de lidar com o pecado, um modo de enfrentar o pecado. E, com referência a isso, há basicamente 3 modos, 3 atitudes em relação à lei. Primeiro, há aqueles que são apresentados como obedientes à lei. E, principalmente no Novo Testamento, quando o Novo Testamento foi escrito, no tempo de Jesus, no tempo dos apóstolos,
Havia uma espécie de redescoberta da lei. E grupos como os fariseus não só obedeciam à lei, mas eles se excediam na obediência à lei, ou seja, eles iam além daquilo que a lei exigia, além daquilo que a lei prescrevia. Se você observar nos evangelhos, muitos dos embates de Jesus com os fariseus eram embates por conta desse exagero. Eles jejuavam mais do que a lei pedia que eles jejuassem, eles dizimavam de tudo, eles tinham uma atitude excessiva na guarda do sábado, e você talvez se pergunte, mas o que havia de errado com isso? O que há de errado em ser tão zeloso assim na observância da lei? Errada estava a motivação. Eles obedeciam à lei para agradar as pessoas que estavam ao redor, mas não só para agradá-las, para receber delas o louvor, para receber delas a aprovação e não a aprovação de Deus, ou obedeciam à lei por medo do castigo, ou obedeciam à lei para se sentirem superiores, melhores que as outras pessoas. A história do publicano e do fariseu ilustra muito bem isso. Então, há um primeiro grupo, os obedientes à lei. Há um segundo grupo, os desobedientes à lei. Se havia aqueles que iam além daquilo que a lei prescrevia, sempre houve um grupo de pessoas, e sempre haverá, que fica aquém da lei, ou seja, falham em obedecer à lei e os seus mandamentos, em observar a lei e os seus rituais. Esse grupo representa aqueles que consideram a lei verdadeira, mas em algum momento da vida falharam. Em algum momento deixaram a estrada da lei, deixaram a estrada da obediência, se desviaram do padrão da lei, mas sabem que estão fora da estrada, sabem que estão desobedecendo, planejam voltar algum dia, às vezes voltam para a estrada da lei, mas rapidamente se desviam, se afastam, os apelos da carne, do mundo, são mais fortes. Em geral, esse grupo vive atormentado pela culpa, atormentado pela vergonha diante da comunidade, da família, e sentimentos semelhantes a esses que são nutridos diante de Deus. Mas há um terceiro grupo, um terceiro modo de lidar com a lei. São aqueles que eu chamo de indiferentes à lei. Se o primeiro grupo se orgulha de fazer mais do que a lei exige, e o segundo grupo sente vergonha porque fica aquém, ou seja, faz menos do que é exigido pela lei, nós podemos dizer que esse terceiro grupo não está nem aí para a lei. Não dão a mínima para a lei. Não se interessam pela lei. Num tempo de relativismo moral e individualismo, como esse tempo no qual nós vivemos, certamente esse grupo e essa atitude é muito expressiva nos nossos dias, é muito representativa nos nossos dias. Mas quero pedir que você não se apresse, que não nos apressemos em julgar as pessoas que são indiferentes às leis e aos alvos que a lei estabelece para a vida humana. Vamos tentar compreendê-las, vamos tentar entender o raciocínio, vamos tentar entender as dificuldades que essas pessoas têm em relação à lei. Uma das grandes dificuldades daqueles que são indiferentes à lei reside na incompreensão do seguinte fato: Deus, ao nos dizer que tipo de vida nós devemos levar, Deus não faz isso por mero capricho, porque Ele gosta de mandar, ou como pensam alguns, porque Deus é uma espécie de estraga-prazeres. Ao estabelecer mandamentos, ao dizer, faça isso, evite aquilo, por exemplo, não minta, diga a verdade, quando Deus estabelece os seus mandamentos, Deus não está sendo caprichoso, Deus não está sendo arbitrário, Ele pode, Ele tem o direito de fazer isso porque Ele é o Criador. Ele é quem nos criou, portanto, Ele sabe o melhor modo, o melhor jeito pelo qual nós devemos levar a nossa vida. Ou seja, aquilo que Ele recomenda fará com que você seja
verdadeiramente feliz e não apenas temporariamente, episodicamente feliz. Um dos grandes medos das pessoas que são indiferentes à lei de Deus, um dos grandes medos reside no seguinte: pensam elas, se eu obedecer à lei de Deus, eu vou perder a minha autenticidade, já não serei eu mesmo, deixarei de ser eu mesmo. C.S. Lewis, no final do livro Cristianismo Puro e Simples, ele tratou dessa questão. E acho que ele escreveu as coisas mais admiráveis a respeito desse tipo de dilema. Veja comigo a citação de 3 pequenas porções extraídas do final desse livro de C.S. Lewis. Ele diz assim: quanto mais tiramos do caminho aquilo que agora chamamos de nós mesmos e deixamos que Cristo tome conta de nós, tanto mais nos tornamos aquilo que realmente somos. E ele prossegue: em meu estado natural, não sou tanto uma pessoa quanto gosto de pensar que sou. A maior parte daquilo que eu chamo de eu pode ser facilmente explicada por outros fatores, e só quando me volto para Cristo, quando me entrego à personalidade dele, que começo a ter verdadeiramente uma personalidade minha. E termina, são as últimas palavras desse livro: se você buscar a si mesmo, no fim só encontrará o ódio, a solidão, o desespero, a fúria, a ruína e a podridão. Se buscar a Cristo, o encontrará, e junto com ele encontrará todas as coisas. O resumo pode ser feito da seguinte maneira: quanto mais você acha que está sendo autêntico, está sendo você mesmo, mais você se torna uma cópia, mais você se torna um produto de uma sociedade de massa. Por outro lado, quanto menos você se preocupa em ser você mesmo, quanto menos você se preocupa com a sua autenticidade, e quanto mais preocupado, mais atento você estiver em ser quem Deus planejou, ou seja, quem o Criador planejou que você viesse a ser, você estará mais feliz e será mais autêntico e mais verdadeiro. Este é um dos grandes desafios do cristianismo: comunicar isso às pessoas, ajudá-las a entender que entregar-se à vontade de Deus, na verdade, não significa ter nada de si mesmo diminuído, mas é encontrar a verdadeira autenticidade. Mas voltemos aos 3 grupos: os obedientes à lei, os desobedientes e os indiferentes. Pergunto para você, com qual grupo você se identifica? Você se identifica com o grupo dos obedientes à lei? Ou seja, você obedece com tanto rigor o padrão religioso que você se sente orgulhoso quando se compara às outras pessoas? Ou você pertence ao segundo grupo, conhece a lei, mas sabe que está fora do padrão da lei e se sente, na maior parte do tempo, muito mais culpado e envergonhado porque desobedece à lei de Deus? Ou quem sabe você pertença ou se identifique com o terceiro grupo: não estou nem aí para a lei de Deus, eu sou a lei para mim mesmo, eu estabeleço o que é certo e errado para a minha vida. Ou seja, com qual grupo você se identifica? Em qual grupo você se reconhece? A mensagem paulina, a mensagem bíblica é que estes 3 modos de lidar com o pecado terminam sempre em fracasso. Fracassam aqueles que são obedientes à lei, porque quando obtêm êxito são insuflados pelo orgulho. Fracassam aqueles que desobedecem à lei, porque são esmagados pela culpa. E aqueles que são indiferentes à lei, que são a lei para si mesmos, se perdem numa verdadeira desorientação. Mas o mais importante a ser guardado é o seguinte: o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho proclamado pelo apóstolo Paulo, é um outro modo de lidar com a lei e com o problema do pecado. Na verdade, o Evangelho não é um modo como eu e você lidamos com o pecado.
O Evangelho é o modo como Deus lida com o pecado, como Deus trata o pecado humano. O Evangelho, nessa perspectiva, é aquilo que nos faz livres da lei e nos faz livres do pecado. Evangelho é um anúncio de algo que ocorreu na história, algo bom que ocorreu na história e que foi feito em seu favor, que modificou a sua vida, tem poder para modificar a sua vida no presente e modificá-la também para toda a eternidade. O Evangelho é essencialmente uma boa notícia. A notícia que Deus fez algo a respeito do pecado no passado, e isso tem consequências e terá sempre consequências boas para a minha vida no presente e na eternidade. Convido você para olhar novamente o texto bíblico que nós lemos no início. Veja o que o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas: graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora veja essa frase: o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Quando você crê em Jesus Cristo, quando você entende que Jesus veio ao mundo, viveu uma vida perfeita, mas terminou a sua vida pregado numa cruz pelos nossos pecados, quando você crê nisso, diz o apóstolo Paulo, você é justificado, ou seja, você é perdoado, você é apresentado diante de Deus como uma pessoa justa, e você passa a experimentar uma nova vida, uma vida que não se orgulha da obediência à lei, e uma vida que não se envergonha também da desobediência, tampouco fica indiferente, mas uma vida marcada por um novo relacionamento com Deus, por uma nova intimidade com Deus. A grande luta de Paulo com os falsos irmãos denunciados aqui na carta aos Gálatas é que esses falsos irmãos, eles estavam anulando a graça de Cristo, eles estavam anulando a cruz de Cristo, porque eles colocavam no centro do modo para lidar com o pecado, no centro estava a lei e não a graça, não a cruz de Cristo. Veja o raciocínio do apóstolo Paulo, ele não poderia ser mais claro a esse respeito do que nessas duas passagens. Ele diz: sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. E prossegue: não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Nós costumamos fazer a seguinte classificação: nós separamos as pessoas em boas e más, e pensamos o seguinte: as pessoas que são boas, elas de algum modo serão ajudadas por Deus e terão uma chance e serão salvas. Já aquelas pessoas que são más, será difícil para elas. Para essas será muito difícil a salvação. Esse é o raciocínio que normalmente nós fazemos. Porém, o Evangelho ensina o seguinte: aquele que é bom, aquele que é nota 10, hoje é dia de Enem, né? Aquele que tira 10 na lei, ainda que tire nota 10 em bom comportamento, ainda que seja uma boa pessoa, nunca será suficientemente bom para ser salvo por meio da sua bondade. Por outro lado, e talvez esse outro lado nos escandalize mais, aquele que é mau não é e nunca será suficientemente mau para inviabilizar a possibilidade de ser salvo pela graça de Deus. Quem é bom nunca será suficientemente bom para ser salvo pela sua bondade. Quem é mau nunca será suficientemente mau para inviabilizar que seja salvo pela graça de Deus. A pessoa que possui o melhor comportamento, nota 10, precisa da graça de Deus para ser salva, tanto quanto aquela que possui um péssimo comportamento, um péssimo histórico, uma péssima biografia. Problema central
das histórias relatadas nos evangelhos é que, normalmente, aqueles que têm consciência que são bons do ponto de vista moral, acham que não precisam da graça de Deus. E aqueles que se sentem reprovados moralmente, muitas vezes também pensam que não merecem a graça de Deus. Termino. Nós somos livres por meio do Evangelho de Jesus Cristo, por meio da graça de Cristo. Sou aceito diante de Deus pelo amor justo, bom, misericordioso, santo de Deus, revelado na pessoa de Jesus Cristo. Ele, Cristo Jesus, ama o pecador e detesta o pecado. Essa é a mensagem da cruz, por isso ele foi crucificado. A cruz é a maior lembrança dessa verdade. Mas termino. Livres de quê? Livres da escravidão do pecado. Livres da autoilusão, que nós só encontraremos a nossa autenticidade, que nós só encontraremos a nossa liberdade se nós estivermos desligados de Deus e fizermos o nosso próprio caminho. Não, isso não é verdade. O pássaro foi feito para voar, o peixe para nadar e o ser humano para viver em comunhão com Deus, para viver ligado, para viver em Deus e para viver para a glória de Deus. O contexto no qual a nossa vida floresce, no qual ela desabrocha, é o contexto da comunhão com Deus. Não há liberdade fora da vida em Deus. Amém.